Fala aí pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai trabalhar um tema bastante especial. Na verdade, a gente vai trabalhar alguns temas especiais. O vestibular, pessoal, ele tende a cobrar ali um programa tradicional, né, com assuntos de história geral, de história do Brasil, mas às vezes ele pode nos surpreender com alguns temas pouco frequentes. No caso, temas que dizem respeito a uma historiografia nova ou novos interesses sobre determinados países ou regiões. Esse é o caso, por exemplo, nos últimos anos do vestibular, no que diz respeito à Ásia, à África e à América. Como assim? Geralmente, quando a gente trabalha os temas África, Ásia, América, nós vimos esses temas dentro de um contexto eurocêntrico, no sentido em que a gente olha para essas regiões a partir da nossa visão historiográfica tradicional, que é a visão europeia, né? Afinal, fomos colonizados por europeus, então essa visão tradicional europeia acabou se tornando bastante forte, né? Bastante predominante. Então, por exemplo, quando que vai aparecer Ásia lá no seu curso tradicional do ensino médio, do cursinho? Geralmente aparece só no século XIX, né? Que vai se falar do Extremo Oriente, vai se falar da China, vai se falar do Japão, né? Dentro do contexto do imperialismo, né? Do imperialismo europeu. Ou, quando a gente fala de África, quando que vai aparecer pela primeira vez a história da África? Vai aparecer lá nas grandes navegações, na primeira grande expansão europeia, né? Pela costa africana, com o tráfico negreiro. E, por exemplo, a América? A América vai aparecer para nós no curso, né, tradicional, geralmente no início ali da descoberta do Brasil, da descoberta da América Espanhola, não é mesmo? No entanto, pessoal, essas civilizações, elas têm uma história, elas possuem uma história muito mais antiga e muito mais rica do que a gente pode imaginar. E, pelo fato, principalmente aqui, dos últimos anos, só para pegar um exemplo que a gente vai começar, né, vamos introduzir com ele, a China, que vem ganhando importância, vem ganhando significado cada vez mais na geopolítica mundial, a história mais antiga da China, aquela que a gente não olha antes do século XIX, pode aparecer, tá? Pode aparecer alguma coisa como já apareceu. Não é aí muito comum, mas é justamente a nossa ideia, é aprofundar em alguns temas para cobrir o todo, né? Para a gente cobrir o todo do conteúdo e não deixar arestas aí, né? Não deixar pontas sobrando. Portanto, pessoal, o que a gente vai fazer aqui agora, hoje? A gente vai fazer um panorama de algumas histórias não muito contadas no nosso curso convencional do ensino médio e do vestibular. Começando aqui pela China, beleza? Então a gente vai fazer um olhar sobre a Ásia, especificamente sobre a China, porque o interesse sobre a China vem crescendo cada vez mais em função da geopolítica, como eu acabei de dizer para vocês. Tá? Então, o que é interessante a gente saber, pessoal? É interessante a gente entender como a China contribuiu para o desenvolvimento da humanidade como um todo e também entender um pouquinho do contato com a China com a nossa civilização ocidental. Tá? Então, vamos lá. O que a gente pode dizer aí, né, de interessante? Vamos começar do básico, né? Começar do básico. A China, pessoal, como civilização, ela nasce ali na bacia do Rio Amarelo, tá? Como vocês podem ver aí nessa imagem, tá percebendo? Nessa região vai nascer a civilização chinesa em função do rio, em função dos rios, ali, daquela bacia de rios, né, que cercam o Rio Amarelo. É a ideia da civilização surgindo a partir da água, né? Muitas das civilizações antigas surgiram em função da água, tanto que vocês aprendem com o rio Tigre, do rio Eufrates, aprendem do rio Nilo, né? As civilizações hidráulicas. De certa forma, a China segue mais ou menos essa lógica. Calcula-se que por volta de 8.000, 9.000 anos antes de Cristo, começou nessa região uma concentração de pessoas próximo da bacia do Rio Amarelo e começou a surgir uma civilização no sentido de se organizar para utilizar melhor as terras, né? Aproveitar as cheias ali da bacia do Rio Amarelo, né? E plantar, principalmente raízes, arroz, né? Que era a base da alimentação desses povos. A gente calcula, pessoal, que vai ser por volta mais ou menos ali de 2.000 anos antes de Cristo que vai começar a surgir reinos, organizações monárquicas centralizadas, né, que começam a dar forma para que vai se tornar futuramente a China. Então,
mais ou menos do século 20 a.C., né, 2.000 anos antes de Cristo, até o século 3 a.C., por 1.700 anos, a gente vai ver que dinastias vão se suceder ali na região, beleza? Primeiro a dinastia Xia. Você não precisa decorar esses nomes, só estou ilustrando para vocês, tá? Dinastia Xia, a dinastia Shang e a dinastia Zhou, tá? Esses 1.700 anos, a gente vai ter aí 3 grandes famílias que vão governar esse território no entorno, não era ainda a China como a gente conhecia na sua dimensão, mas no entorno ali da bacia do Rio Amarelo, né? É a origem da civilização chinesa como a gente conhece, tá? E aí a gente já vê algumas contribuições, por exemplo, né? Argila na transformação de vasos. Os chineses, o povo, né, esse povo que vai se tornar a China, eles são os primeiros a desenvolver essa tecnologia de fazer vasos de barro, né, utilizar aí mecanismos mais, digamos, aperfeiçoados como o oleiro, né? O oleiro, que é um sistema para ficar girando ali o barro para você moldar o vaso. Pessoal, vaso é importante pra caramba. A gente fala vaso, parece uma coisa besta, mas o vaso contém coisas, né? Você pode guardar ali alimento, água, etc. Tá? Nesse primeiro momento, vamos dizer assim, da história chinesa, a gente vai ver que por volta dos anos 600 a.C. vai aparecer um sujeito que vale a pena mencionar, vale a pena você ter ouvido falar. Foi um filósofo, pessoal, um pensador, um sujeito que criou uma forma de enxergar o mundo, né? Um sujeito chamado Confúcio, beleza? Ele viveu ali por volta de 600 a.C., na época da dinastia Zhou, né? Do reinado da dinastia Zhou. Confúcio, pessoal, ele vai ser um grande influenciador da cultura chinesa. Grande influenciador, ele vai ser a base de muitos outros impérios vindouros, né, que vão vir mais pra frente. Tá? A sua filosofia, a sua forma de olhar o mundo. Pessoal, a China, ela, na sua história, até os dias atuais, ela nunca teve aí uma ideia de Deus, como a gente conhece, mas sim uma filosofia espiritual. E o Confúcio foi um dos inspiradores, né, dessa maneira de enxergar o mundo em que não tem exatamente um Deus, tem forças espirituais, mas não existe essa ideia da unicidade de um Deus, né, que nós ocidentais geralmente cultivamos. Tudo bem? Então o confucionismo é uma filosofia espiritual que nasce com esse cara chamado Confúcio ali por volta, né, 600 a.C., durante a dinastia Zhou. Pois bem, pessoal, a partir do século 6, 7, ali, logo depois do Confúcio, a região vira uma confusão, vários nobres começam a brigar pelo poder, vira uma confusão, tudo se separa, tá? No século 7, né? Isso a gente vai ver constantemente na história da China, tá? Brigas pelo poder, acaba fragmentando tudo, a gente vai ver ali séculos pela briga de poder. Até que no século 3 a.C. existiam 7 reinos, ok? 7 reinos. Esses 7 reinos, eles começam a disputar o poder e um deles vai começar a conquistar todos os outros, vai começar a unificar sob o comando de um sujeito chamado Qin Shi, beleza? Qin Shi Huang. Pessoal, o Qin Shi Huang vai unificar tudo de novo e vai conquistar territórios no entorno, criando o primeiro Império Chinês. Estamos lá no século 3, final do século 3, 212 a.C. mais ou menos, a gente vai ver surgindo o Império Qin. Inclusive daí vem o termo chinês, né, pessoal? China, vem, né, do Qin Shi Huang, tudo bem? O Xin, China, né? Surge uma ideia de império, tá, pessoal? E aqui a gente vai ver que as dimensões das coisas, é muito louco isso, as dimensões das coisas eram muito maiores. Só para fazer uma comparação, século 3 a.C., o que está acontecendo na Europa nessa época? Essa é a época que a gente está vendo lá o Alexandre o Grande conquistando um grande império poderoso com o seu exército gigantesco de 60 mil homens. Pessoal, o Qin Shi Huang unificou os reinos chineses, criando o primeiro império chinês com 600 mil, 10 vezes mais. A gente vai ver, pessoal, que o império chinês, ele, em vários aspectos, ele é mais grandioso e muitas das coisas que a gente nem imagina que surgiram ali acabaram pela primeira vez aparecendo ali. Por exemplo, o exército do Qin Shi Huang, ele usava bestas. Sabe o que é uma besta? Aquele arco e flecha com gatilho? Pessoal, a besta só foi desenvolvida como arma, só foi inventada no Ocidente no século 11 depois de Cristo. E a gente está falando aqui da unificação da China no século 3 a.C. Então o mecanismo de disparo de arco e flecha com gatilho
muito antes. A gente vai ver aqui, por exemplo, que foi encontrado próximo do túmulo, né, do imperador Qin Shi, aquelas estátuas de terracota, né, aquelas estátuas de barro, pessoal, milhares de guerreiros, os guerreiros, pessoal, de Xuan, né? Famosos guerreiros de Xuan. Se você der um Google aí, você vai ver, né, pessoal? Inclusive, já veio para o Brasil, já teve mostras no Brasil, né? Os guerreiros de Xuan, etc e tal. Quando encontraram a tumba, e foi recente, viu, que encontraram a tumba dele, do primeiro imperador chinês, foi nos anos de 1950, não foi, né, não faz tanto tempo assim. E eles encontraram esses guerreiros de terracota, esses guerreiros de barro, e descobriram que eles portavam espadas, eram guerreiros em tamanhos naturais, portavam espadas, e descobriram que essas espadas se desgastaram muito pouco. E eles foram analisar, e eles perceberam que várias delas estavam com uma cobertura de cromo. Cromo, pessoal, cromadas. Sabe quando o Ocidente desenvolveu o cromo? Foi na Alemanha no final do século XIX. Então, sim, são coisas que é difícil até pra gente explicar, tá? Ou seja, a China ela já nasce grandiosa em muitos aspectos, do ponto de vista cultural, do ponto de vista aí do avanço tecnológico e da sua organização social. Tudo bem? A dinastia Qin ela não dura muito tempo, tá? Mas ela já traz grandes contribuições para a história da China. Por exemplo, a criação começa aqui, a construção da muralha da China. Pessoal, a muralha da China ela foi sendo construída pouco a pouco por várias dinastias e vários imperadores. Começa aqui no século III e a gente vai ver que até o século XV eles ainda estão fazendo mais muralhas, compondo hoje, né, pessoal, aquela construção magnífica, tá? Começou aqui para evitar a invasão dos povos do norte, tá? Dos povos que vinham do norte. Pois bem, a gente vai ver que depois da morte, né, do Qin, pessoal, o império ele vai começar a brigar entre si, né, os senhores começam a brigar entre si, mas uma nova dinastia surge logo na sequência, beleza? Dinastia Han. E a dinastia Han, ela vai ficar aí um bom tempo, né, do século III a.C. ao século III depois de Cristo. E aqui temos algumas coisas interessantes para nós, para a nossa história, importante, legal de você conhecer. É aqui que nasce a Rota da Seda. Os chineses, pessoal, eles desenvolveram algumas tecnologias extraordinárias. A partir de um bichinho, né, que eles chamam de bicho da seda, que excreta uma substância, eles criaram um tecido magnífico. E eles começaram a vender esse tecido para o Ocidente. Estamos falando da época dos romanos, hein, pessoal? Na época dos romanos vai ser criada uma rota, como você está vendo aí no mapa, né? Uma rota que vai atravessar o Oriente até o Ocidente e vai surgir um contato, um comércio, né, de pessoas que levavam a seda em direção ao Ocidente, que era um produto muito... E, pessoal, estamos falando aqui, ó, antes de Cristo, e por mais de 1500 anos, os chineses vão dominar esse segredo da produção de seda e um produto que vai ser extremamente cobiçado em várias partes do mundo, e essa rota vai se tornar uma das rotas mais importantes de comércio da história de todos os tempos. Essa rota levava seda, levava porcelana, levava alguns tipos de grão em direção ao Ocidente, beleza? Uma rota bem importante que não vai perder a sua importância, né? Vai manter a sua importância, inclusive na época da Idade Média, né? Na época do feudalismo na Europa, vai haver um recuo ali do comércio dentro da Europa, mas a gente vê que a rota continua abastecendo, por exemplo, a Índia, continua abastecendo o Império Turco-Otomano, né? O Império Muçulmano. E quando o comércio europeu reabre, pessoal, a Rota da Seda ela é reativada, né? Vamos falar isso daqui a pouco, tá? No entanto, quando surge essa rota? Ó, lá na época de Cristo, né? Um pouco antes de Cristo, tudo bem? Uma rota de comércio importantíssima. Para vocês terem uma ideia do desenvolvimento da lógica dessa civilização, que é a China, pessoal, os caras eles vão desenvolver organizações muito antes do Ocidente, como a ideia do concurso público. Dentro do Império Chinês, lá na época da dinastia Han, vai surgir essa prática, né? Concursos públicos, literalmente para ocupar cargos públicos, né? As pessoas poderiam ascender socialmente se tornando funcionário público, estudando muito, tal como hoje, né? Você estuda para um concurso para ganhar um cargo público, né? Então imaginem vocês, pessoal, a cultura chinesa, né, que vai cultivar a escrita, vai cultivar a ciência, vai cultivar a matemática, tanto que muitas tecnologias vão aparecer na China, né, primeiro, beleza? Por exemplo, durante a dinastia Tang,
que veio lá a partir do século VII. Você não precisa decorar o nome de dinastia nenhuma, tá, pessoal? Eu só estou apontando aqui as dinastias para a gente ter uma cronologia, uma linha do tempo. Durante essa outra dinastia, uma outra família que vai assumir o poder no século VII, vai ficar até o século IX, olha o que os caras vão desenvolver aqui, ó. Olha o que os caras vão desenvolver. A pólvora, pessoal. A pólvora. A gente vai ver que vai ser uma invenção chinesa. Eles vão aprender a usar a pólvora, né? Queimar a pólvora e desenvolver armamento com ela, né? A gente vai ver um pouquinho mais pra frente, desenvolvendo as primeiras armas, né? De guerra. Tá? Então, esses impérios, né, esse império chinês, essas muitas dinastias, né, pessoal, elas vão ter os seus auges, os seus declínios, mas no decorrer da linha do tempo a gente vai vendo aí várias contribuições importantes, né, que vão aparecendo. Na história das indas e vindas do Império Chinês, porque tem momentos que tem grandes dinastias, depois elas caem, brigam pelo poder, aí vira aquela confusão, fragmenta. A gente tem alguns pontos interessantes, tá? Nessa história, né, da civilização chinesa. Um ponto interessante é o século XII, tá? Quando vieram os mongóis no norte, na região norte da China, se organizou ali, né, um povo, né, o povo mongol, se organizou, estava dividido em várias tribos, eles se organizaram, se unificaram, sob o comando de um cara chamado Gengis Khan, beleza? Gengis Khan. E eles invadem a China, pessoal. Eu acho que essa talvez você consiga se lembrar por causa daquele desenho animado que você assistiu na infância. Lembra da Mulan? Né? Essa época que a China é invadida pelos mongóis. E é muito louco, porque os mongóis eles são considerados um povo selvagem. Mas quando eles invadem, eles vão dominar a China por pouco mais de 100 anos, cento e tantos anos, eles se aculturam, porque a China tem uma tradição, uma organização, tem uma forma de funcionar que é fascinante e era muito mais funcional em muitos aspectos para o governo mongol se adaptar a como funcionava aquela estrutura burocrática, né? Aquele sistema. Então, os mongols dominaram por um tempo. A propósito, vale a pena aqui, ó, pessoal, uma menção a essa dominação mongol. O primeiro contato famoso que a gente vai ter do Ocidente com o Oriente, com a China, vai ser na época aqui da invasão mongol, vai ser ali, pessoal, no comecinho do século XIII, tá? Comecinho do século XIII sob o domínio mongol. O filho do Gengis Khan, o Kublai Khan, vai receber em sua corte um italiano chamado Marco Polo. A propósito, Netflix tem um seriado lá chamado Marco Polo, que vale muito a pena assistir, que conta justamente esse contato. O Marco Polo, pessoal, ele pegou a Rota da Seda e foi. Chegou lá, ele conseguiu estabelecer contato, né, contatos comerciais e tal, e acabou desenvolvendo ali uma amizade, né, com a corte. E, inclusive, pessoal, ele vai trazer da China algumas coisas interessantes, como, por exemplo, o macarrão. O macarrão, né? O macarrão chinês, pessoal. Olha isso, o macarrão chinês. O Marco Polo vai trazer junto, né, com os relatos da sua viagem, beleza? No entanto, a dinastia mongol, ela acaba sendo expulsa, né, os descendentes lá do Gengis Khan são expulsos no século XIV, e a gente vai chegar aqui num momento interessante, bem interessante para nós, pessoal. Século XIV até o século XVI, mais ou menos, a gente vai ver até o século XVII, perdão, a dinastia Ming, tá? Uma dinastia também rica e poderosa, que vai ascender ao poder e vai se tornar extremamente rica por causa da retomada da Rota da Seda. Já vinha sendo retomada com os mongóis, mas aqui vai ter o seu auge, pessoal, por conta do renascimento comercial e urbano na Europa. A gente está ali no finalzinho da Baixa Idade Média, né, século XIII, XIV, né, quando está começando a dinastia Ming, e é o boom do comércio europeu. E, pessoal, uma das coisas mais cobiçadas entre as especiarias, né, como os europeus chamavam esses produtos que vinham do Oriente, era justamente a seda, a porcelana chinesa. Para vocês terem uma ideia, a gente considera que no século XIV vai acontecer um processo na Europa chamado de sangria da prata. Boa parte da prata europeia vai ser utilizada para comprar especiarias, em especial seda e porcelana. Os chineses não se interessavam por nada que tivesse na Europa a não ser a prata, né, que tinha ali, era uma quantidade relativa, então eles trocavam a seda e a porcelana por prata. É a sangria da prata. Pessoal, vai desaparecer a prata na Europa só para comprar essas coisas dos chineses. Então é uma época de grandeza, né, de glória, beleza? Durante a dinastia Ming,
Os chineses, no começo da dinastia Ming, tá? Os chineses, eles vão desenvolver uma navegação bastante avançada, tá? Olha aí, mais outra invenção que vieram dos caras, a bússola, né? A bússola, eles vão desenvolver a bússola e vão viajar pelo Oceano Índico, pessoal. Eles vão chegar até a costa oriental da África, eles vão chegar ali até Madagascar, a ilha de Madagascar, vão chegar ali até Moçambique, pessoal, vão chegar até o chifre da África, vão navegar por aquela região. E, pessoal, os chineses, eles tinham um potencial para ir muito mais longe ainda. Só que na dinastia Ming, né, o imperador do século XV, vai acabar retomando os princípios confucionistas, né? Durante muito tempo o confucionismo ele existiu e alguns imperadores, algumas dinastias adotavam, outros não, tá? Mas o confucionismo está sempre lá, está até hoje, né? Eles, né, acreditam nessa filosofia confucionista de interpretação do mundo e tal, né? Durante a dinastia Ming, o imperador no século XV vai adotar os princípios confucionistas e ele vai radicalizar a coisa. De acordo com o confucionismo, o comércio é uma coisa secundária, não é uma coisa importante. A terra é uma coisa muito mais importante. Então a China acabou, a partir do século XV, iniciando um processo de fechamento. Eles abandonam as explorações das navegações, né? Poderiam muito bem ter desbravado aí o Oceano Atlântico, etc. Alguns dizem que desbravou, hein? Alguns dizem que nos mapas chineses antigos tinham lá referências à América. A gente não tem provas disso, tá? Existem teorias que vão nessa direção. De qualquer forma, a partir do século XV a China começou a se fechar, tudo bem? Século XV, XVI, XVII. A partir do século XVII vai subir a última dinastia chinesa, que é a dinastia Manchu, tá, pessoal? Século XVII sobe a dinastia Manchu, que é a última dinastia que vai ficar até 1911, quando é proclamada a República Chinesa, beleza? No entanto, eu não vou adentrar aqui na dinastia Manchu, porque vocês vão estudar isso mais aprofundadamente com o professor de História Geral, tá? Ele vai falar para vocês do imperialismo, vai falar para vocês do imperialismo inglês, da Guerra do Ópio, né? De vários episódios que estão relacionados ao imperialismo. Eu queria que vocês apenas tivessem um panorama que a China tem uma história muito mais rica e pode aparecer alguma coisa no vestibular, como apareceu nessa questão da PUCamp. Quer ver? Ó, dá uma olhada aí. Nessa questão, ele pede para a gente considerar o mapa das especiarias do Império Mogol, né, na época aí do domínio chinês. Ele coloca para a gente a dimensão desse império, né, ali na legenda, e ele coloca a rota de especiarias, né, a rota de especiarias, pessoal, no caso, essa rota aqui, né, que sai de Pequim e vai até a região ali de Constantinopla, né? E ele pede para a gente: é correto afirmar que para o Império Mogol, assinalado no mapa, o comércio de especiarias, item A, alavancou a expansão do Império, que se fortaleceu militar e economicamente, dominando por séculos a Península Ibérica? Não, pessoal, a Península Ibérica é Portugal e Espanha, né? O Império Mongol, ele era asiático. Item B, impediu o avanço militar mongol, uma vez que as rotas eram dominadas pelos povos muçulmanos, que resistiram e derrotaram o líder de Gengis Khan. Não, né? Não tem nenhuma relação entre essa rota e que vai impedir, né, o avanço militar mongol. Item C, contribuiu para a derrocada econômica do Império em função da pouca valorização do preço desses produtos. Pessoal, lembrando que a rota que levava essas especiarias era riquíssima ali no final da Idade Média, né? Que levava seda, levava porcelana, né? Os produtos que só existiam na China, né? Na região de Pequim. Item D, obrigou a população mongol a abandonar o nomadismo em virtude da necessidade de sedentarização para o cultivo de especiarias. Também não tem relação nenhuma, porque já se produzia, né, especiarias muito antes dos mongóis chegarem na China, né? E o item E, intensificou o comércio entre esse império e a Europa, principalmente após o domínio mongol da China e o controle de sua rota da seda. É isso aí, moçada. O item E é o correto, né? O item E é o correto, que trata aí, né, da rota que levava as especiarias do Oriente, a principal rota, né, a rota da seda, né, que levava principalmente, né, seda e porcelana, beleza? E foi importantíssimo para o comércio europeu e para o renascimento comercial europeu. Tudo bem? Então é isso aí, moçada. Ficamos por aqui e voltamos aí no próximo vídeo falando um pouquinho mais sobre outras civilizações importantes para nós no vestibular. Até mais!